deixa eu ver. Acaba, acho que as coisas podem acontecer por acaso. Eu não acredito. Eu não creio. O cristão não crê assim. O cristão crê no milagre de Deus, nas providências de Deus, não é verdade? Que não tem nada a ver com acaso. A fé, por exemplo, em Hebreus capítulo 11, diz, é a certeza de coisas que não o quê? Pronto, não se vê. Eu acho assim, ó, eu tenho o privilégio de estar servindo a Deus por um tempo e eu acho assim, da maneira como eu vou dizer para vocês. Deus, ele providenciou etapas na sua vida, na minha vida. Deus, ele foi colocando, mas talvez você diga, pastor, e o momento da desgraça? Foi Deus que colocou também? E às vezes a gente é meio blasfemo, sabia? Eu me lembro de uma pessoa que era assim, diz que não cai uma folha da árvore se Deus não quiser, pegar um pedaço de pedra do chão e jogar para cima e derrubar a folha. Assim, isso aí eu que quis, né, Deus? É interessante que às vezes o ser humano, ele tem essa petulância, sabia? De ser blasfemo. Quando o ditado diz, olha, não acontece uma coisa sem que seja da vontade de Deus, é óbvio que Deus não criou o mal. Amém por isso? Deus criou o bem. Quem escolheu o mal foi quem? Foi nós. Mas como disse para vocês, a providência de Deus, ela traz para a Bíblia alguns símbolos. Eu fui ali, eu estou com uma reflexão que eu separei aqui na minha Bíblia para ler com os irmãos. E essa reflexão propõe, viu, crianças? Eu gostaria da atenção das crianças aqui também. 3 símbolos. O primeiro símbolo, à luz da Bíblia, é esse daqui, ó. Quem identifica? Um peixe. O que é isso aqui? Um peixe. Em peixe, o peixe foi um dos símbolos usados pelos cristãos. Ele ficava na frente das cidades. Ele ficava no chão, desenhado ou no formato de uma madeira, assim, semelhante a essa. E peixe em grego é ictus. Você pode falar aí? Vamos lá? Ictus. Exatamente, ictus, é um peixe. E o peixe sempre foi, quem já viu nas traseiras dos carros, um peixinho, símbolo cristão? Acho que tem alguns carros da Fiat que tem, da Volks tem. É uma identidade, é um símbolo de identidade. O peixe, ele sempre foi um alimento fácil, sim ou não? Sim. Depende. Se você é um bom pescador ou um bom pescadora, né? Mas o peixe, mas o peixe sempre foi o alimento mais acessível. Eu me lembro quando criança, a primeira vez que eu fui para um acampamento da Igreja Adventista Sétimo Dia, já contei isso para os irmãos. E um dia quero repetir com a minha família esse sanduíche, mas eu fui, minha mãe comprou sardinha e cozinhou a sardinha, tirou o espinho dela, ela ficou inteirinha. E eu levei no acampamento com 3 pães, até parecia aquele menino lá da história, né? Da Bíblia. Mas eu levei com 3 pães, eu comi e ainda sobrou sardinha ainda para mais uma pessoa que estava morrendo de fome comer junto. Mas esse é um dos símbolos, o peixe. O símbolo da providência à luz da Bíblia. Símbolo da identidade. Então, providência, identidade e o símbolo representativo. A providência, identidade e representação. Você pode repetir essas 3 palavras comigo? Providência, identidade e representação. Representação. Providência. Identidade e representação. Exato. Providência porque nós entendemos à luz do texto bíblico que foi usando poucos pães e peixes que Jesus fez um dos maiores milagres da Bíblia. Amém? Amém. E a multiplicação dos pães e peixes. Então eu vou escolher essa menininha aqui para vir aqui à frente. Pode ser? Você vai segurar o peixe aqui para mim. Esse é o primeiro símbolo que aparece na Bíblia e tem que ver com a identidade. Quando um cristão chegava nas cidades do Novo Testamento e ele identificava um peixe, ele fazia o seguinte, ele ficava feliz. Ele falava assim, poxa vida, aqui tem cristão. E a abreviação de peixe, de ictus, é Jesus Cristo, nosso Salvador. Interessante, né? Em grego. O outro símbolo, ainda dos dias da Bíblia, e que era um símbolo triste, eu vou pedir para você ficar mais do ladinho aqui, eu já vou chamar uma outra mocinha. Um outro símbolo triste, e é triste por quê? Quando você olha para este símbolo, você vê alegria ou sofrimento? Sofrimento. Muito sofrimento. É interessante que, eu não sei se você conhece sobre cruz, mas eu preciso contar algo para você. Por exemplo, se esse indivíduo aqui fosse crucificado pelo romano, que foi quem criou esse método da morte em cruz,
o romano faria um estudo. Teria uma pessoa especialista em cruz que chegaria, olharia para o Renato e falaria assim, olha, este indivíduo aqui que vai ser condenado, sentenciado à morte, ele sustenta tantos quilos. Então será feita uma cruz para que ele carregue, que ele aguente carregar. Pastor, peraí, mas vai matar a pessoa e tem essa sensibilidade? Exatamente. O romano imaginava que isso seria uma justificare, que em latim quer dizer o seguinte, ó, é justo. Nós não vamos conceder uma coisa que não lhe pertence. E você pega algumas expressões bíblicas, você conhece, toma a tua cruz e o que? Lembra? E siga-me, né? Cada um tome a sua cruz e siga-me. Então existem algumas expressões na Bíblia, e quando se fala da cruz, se fala de um momento triste na história do cristianismo. Sabe por quê? Porque Jesus pegou uma cruz. Essa cruz não era para o seu biotipo. Você precisa fazer algumas contas e entender se o romano é planejado no processo da construção da cruz. O julgamento de Cristo não foi planejado. O julgamento de Cristo foi expresso. E esse julgamento expresso gerou uma condenação também expressa, que obrigou Barrabás a fazer, que obrigou, aliás, estou trocando os nomes aqui já, mas eu estou com o síndrome do pensamento adiantado, né? Que fez ali com que aquele governador chamado Pôncio Pilatos da Palestina fizesse um julgamento e executasse o juízo. O romano nunca era premeditado assim, ele levava mais tempo no processo do juízo. Mas ele olhou e ele entra para dentro da cúpula e diz o seguinte, ó, eu tenho uma proposta para vocês. Na Páscoa a gente solta alguém. Eu vejo total condições no Nazareno para que ele não seja condenado. Então é o seguinte, ó, a vida dele está na mão de vocês. E aí, olha o que Pôncio Pilatos faz, né? O político inteligente. Ele diz o seguinte, ó, aqui, ó, eu tenho uma bacia de água. Tá vendo a bacia de água? Eu já vou usar ela. Aí ele diz o seguinte aqui, ó, para o pessoal. Vocês aí, quem querem que eu solte? Tá aqui Jesus e o povo gritou um nome. Quando você vai para a Bíblia, é isso que você entende. Não tem uma proposta de Pôncio Pilatos. E a proposta aparece pela boca do povo e aí o povo fala o quê? Manda-nos agora. Quem? Barrabás. Quem era Barrabás? Barrabás era o dono da cruz. Uau! A cruz, escuta bem isso aqui, preste bem atenção, segura seus filhos aí agora. A cruz media de Cristo para um Barrabás que tinha aproximadamente 2 metros de altura. Jesus tinha 1,68 m a 70 de altura. Jesus era franzino, Jesus não tinha condições de carregar o peso da cruz, por isso que ele sofreu. Só que tudo isso consiste numa cadeia bíblica que se liga em torno de um tema aonde Jesus se oferece como sacrifício, não carregando o que ele como ser humano daqueles momentos deveria carregar, mas carregando o que uma outra pessoa deveria carregar. Interessante, Jesus troca, escute bem isso aqui, a inocência do povo pela sua condenação. Isso aqui é forte. Agora tem um detalhe, sendo inocente, quando você vai para Isaías, você vê as seguintes expressões, Isaías 53. Nele, ao olharmos, nada víamos. Era um homem simples, um homem humilde, um homem de dores, mas Jesus carregou o quê? A cruz do Barrabás. Carregou a tua cruz, carregou a minha cruz. Esse símbolo é triste, mas eu sempre gosto de usar essa ilustração quando prego essa mensagem. Esse símbolo também é feliz. Sabe por quê? Porque por meio da cruz, Jesus, amando de Deus, construiu uma ponte nessa terra que liga a terra aonde? Ao céu. E quem fez isso, não fez mandando outros fazer, ele próprio fez. Amém? Amém. Coisa maravilhosa, né? Que lições a gente tem aqui. Então eu vou pedir aqui para esse rapazinho segurar a cruz, você vai ficar aqui do ladinho aqui, ó. Os 3 símbolos. Aqui, sabe o que nós temos? Salvação e redenção. Amém? São 2 palavras, pastor. Salvação é o que Cristo fará. Redenção é o que Cristo já fez. Olha que coisa linda. A todo aquele que nele crê para que não pereça, mas tenha vida o quê? Só que só existe vida eterna porque primeiro houve o quê?
redenção. Amém? Então hoje redenção, amanhã o quê? Mas você paga pela salvação? De maneira nenhuma. A Bíblia diz que a salvação é um presente de quem? De Deus. E não é por obras, como acabaram de citar lá, para que ninguém o quê? Se vanglorie, justifique. Eu sempre gosto de usar isso aqui quando falo para casais. E na conclusão, nesse lindo lugar aqui, nesse pôr do sol de reflexão, que nós pensamos no peixe, que representa a disponibilidade de Deus. Nós pensamos na cruz, que representa a redenção. Aqui tem o quê? Trindade. Um o quê? Triângulo. Um triângulo, né? Você sabe que isso é usado aqui muito no norte, né? Principalmente aqui em Caxias. Quem já foi pro Mimoso aqui, levanta a mão aí, ou pros interiores de Caxias. O animal bota o pescoço aqui, né? Fazem injusto, para que ele não varie o quê? As cercas, né? Mas interessante que isso aqui é um símbolo perfeito. Eu não consegui dar a perfeição que é necessário, mas dizem... há muitas que usam esses símbolos, mas eu queria só te usar como um exemplo. Este símbolo do triângulo é um símbolo perfeito à luz do que conhecemos nos dias de hoje. E eu sempre lembro as pessoas, quando façam um triângulo, o seguinte: assim é a vida do cristão. É um ambiente perfeito. E é que há quem diga que essa é uma das figuras mais perfeitas dentre as figuras. Na sua medida, ela é exata. E interessante que quando você para estudar a Bíblia, você entende exatamente como Deus é exato nos seus planos. Amém? Deus fez tudo pensando, tudo arquitetado na sua mente com a finalidade de nos proporcionar, sabe o quê? A certeza e a segurança. Eu coloquei essa figura aqui porque é uma figura aonde nós temos a certeza de uma segurança nas suas medidas, que são exatas. Quando você vai construir algo, dizem que a melhor forma de você construir é seguindo o processo do triângulo, pela sua medida de sustentação. Se você faz uma ponte, se você vai fazer um nós e amarra desbravador, vai fazer uma torre, tá aqui ó, as bases que você levanta sustentando os lados e trava. Interessante. Eu gosto sempre de lembrar as pessoas que Deus ele não faz nada de maneira sem pensar. Há um princípio na Bíblia que tem a ver com planejamento. E eu vou chamar aqui então a Elisa para segurar o triângulo aqui para nós. E essas três figuras aqui, ó, que está dentro da minha meditação aqui de hoje, representa nesse pôr do sol algo que a gente precisa. Nós precisamos entender que Deus é dono e provê tudo para nós, amém? Amém? E nada nos faltará, certamente aquilo que Ele prometeu, Ele cumpre. E olha, Ele poderia contar para você muitas histórias aqui já de Caxias. Por meio da cruz nós temos a redenção. E aqui ó, a figura da certeza de um Deus que prometeu, que cumpre e que não nos deixará nesse mundo à mercê das situações aqui presentes. Amém? Amém? O Deus da certeza é um Deus também de esperança. E eu gosto muito do que diz em Tiago, capítulo 1, verso 22. A palavra de Deus nos diz: tornai-vos, pois, queridos irmãos da igreja do Caldeirões, praticantes da palavra, não somente ouvintes, muitas vezes enganando a si próprio. Ouvindo, como Lucas 6,47 nos diz, ó, nós devemos ter fé e nos assemelharmos a Jesus. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei caminho seguro, caminho semelhante. Amém? Que Deus nos abençoe e que você e eu possamos entender o significado de Filipenses capítulo 1, 9, aonde diz assim, ó: se conhecemos plenamente quando temos a experiência de Jó, conhecer é andar junto, não apenas ouvir falar, sabe, não ter a fé porque outros têm, mas ter a fé porque eu decidi ter. Amém? Que possamos crer na providência de Deus, que possamos depender da redenção que está em Cristo Jesus, confiar na salvação. E muito em breve, quando Jesus voltar nas nuvens dos céus com poder e grande glória, a Bíblia diz que quem sabe aqui em cima desse monte ou em cima de um monte qualquer, nós vamos olhar para o céu como estamos olhando para o sol baixando lá, né, ao horizonte, e dizer assim: este é o Deus que nós aguardávamos, amém? Amém. Esse é o Deus da nossa salvação. Amém. Queridos irmãos, que Deus lhe abençoe. Você que está de cobertura, você pode tirar para nesse momento eu e você falarmos com o nosso Deus maravilhoso. Feche seus olhos, vamos orar. Deus querido, muito obrigado pelos exemplos maravilhosos que o Senhor nos deixou na sua palavra. Amém. Sabemos, ó Deus, que o Senhor
És um Deus maravilhoso que estabeleceu um plano seguro para nós. És um Deus que quer, Deus, que nós tenhamos em nossos corações a esperança da salvação em Cristo Jesus. Só que sabemos, ó Deus, que muitas das vezes nesse mundo somos convidados a não ser praticantes daquilo que o Senhor nos sugere, como a tua palavra nos diz. Somos tentados a nos desviar, a nos perder nesses caminhos, a nos distanciarmos do Senhor. Mas um convite, Deus, nós aceitamos nesse momento diante do Senhor. É de viver, de fazer a tua vontade, de depender do Senhor e andar nos teus caminhos. Aqui, ó Deus, tem pessoas que precisam do Senhor, que precisam da sua mão, precisam da sua graça. Pessoas que, quem sabe, ainda não foram batizadas, juvenis, jovens, irmãos adultos, pessoas que precisam voltar para Jesus. Nós teremos agora, Senhor, no dia 30, um lindo batismo da primavera. Amém. E nós queremos ali, Senhor, ver pessoas daqui dos Caldeirões que ainda não foram batizadas e que terão uma oportunidade de serem batizadas, de morrer para a velha vida e ressurgir para uma nova vida com o Senhor. Deus, muito obrigado pelo sábado. Obrigado por esse dia maravilhoso que o Senhor descansou para que servisse de exemplo para nós. Abençoa